Muito bom dia, meu querido irmão, minha querida irmã, amigos do coração, graça e paz em Cristo, bênçãos do Deus Altíssimo sobre você e sobre a sua família. Esse mês o nosso tema aqui nas Devocionais da Manhã é conversas difíceis. E a nossa conversa difícil hoje será sobre disputa entre homens e mulheres, logo depois da vinheta. Disputa entre homens e mulheres. Esse é o tema da nossa conversa difícil de hoje, que também foi uma sugestão de um dos nossos amigos queridos que sempre acompanha aqui as Devocionais da Manhã. Para falar sobre esse tema, eu quero te convidar a ler comigo, lá no livro de Atos dos Apóstolos, o capítulo 2, o verso 18. A palavra de Deus diz: "E também derramarei meu espírito sobre meus servos e minhas servas naqueles dias, e eles profetizarão." Bom, se tem um tema complicado, principalmente em tempos de polarização, é falar sobre o lugar do homem e da mulher, não só na sociedade, mas muito mais na igreja. E até mesmo falar sobre o lugar e o papel de cada um na própria família. Essa sugestão sobre disputa entre homens e mulheres veio acompanhada por uma explicação muito interessante. No discurso enviado, a pessoa explicava que ela estava vivendo um drama doméstico, porque essa disputa, ela foi para o campo do salário, eu ganho mais, você ganha menos. Ela acabou esbarrando no campo da influência sobre os filhos, e aí a bagunça tá feita. A disputa, independente de ser entre homem e mulher, ou entre patrão e empregado, enfim, a disputa em si, ela já é fruto de uma visão equivocada da vida, principalmente nos relacionamentos. A gente não está falando aqui de jogo de futebol, não estamos falando de um esporte, não estamos falando de um campeonato. Nós estamos falando sobre relacionamentos. E relacionamentos saudáveis não podem existir com disputas. As disputas são fruto de uma visão equivocada do relacionamento. E a disputa entre homens e mulheres faz parte do mesmo equívoco. Se existe disputa entre homem e mulher, algo está errado. Seja no relacionamento, se a gente pensar, por exemplo, num casamento, ou então está errado na estrutura, seja a estrutura social, seja a estrutura de um ambiente específico. Mas a grande verdade é que em Cristo Jesus, homens e mulheres valem a mesma coisa. Em Cristo Jesus, como bem escreveu o apóstolo Paulo, não há homem, nem mulher, nem servo, nem livre, porque Jesus Cristo nivelou o valor entre homem e mulher. E esse texto, que é uma referência, uma profecia do Antigo Testamento,
ele é tão lindo, porque ele nos deixa clara a verdade que o derramamento do Espírito Santo foi entre homens e mulheres. Não foi mais para um e menos para outro, foi igual para todos. A salvação é para homens e mulheres, a graça de Jesus é para homens e mulheres, a transformação é para homens e mulheres, o perdão é para homens e mulheres. Talvez o grande problema é a gente confundir lugar, posição, oportunidade e outros temas com valor. Talvez a grande disputa esteja no fato de um se sentir mais importante que o outro. E essa foi uma deturpação antiga, fruto do pecado. Quando homens e mulheres disputam valor, muita coisa ruim acontece. Então, você conversar sobre disputa entre homem e mulher, por mais difícil que seja, na verdade, a temática é simplória do ponto de vista do que Jesus Cristo fez por nós. Em Cristo não há maiores ou menores, mais importantes ou menos importantes. Em Cristo Jesus nós fomos nivelados, porque somos todos pecadores, independente de sermos homens ou mulheres, e todos recebemos graça, independente de sermos homens ou mulheres. Uma sugestão para você que enviou essa pergunta é a seguinte: quando for conversar sobre esse tema, é importante que você, antes da conversa, entenda que a mulher ou o homem com quem você for conversar é tão valoroso, é tão importante, é tão digno, é tão honrado, é tão importante no aspecto do talento, é tão competente que você. Então, aí a disputa já termina, porque as grandes disputas não estão, em geral, no que um faz ou outro faz, mas sim em quanto um vale e o quanto o outro vale. Graças a Deus que todos nós, homens e mulheres, fomos alcançados pela graça de Jesus. Deus te abençoe. Um abraço.